jovens que pode brilhar nessa temporada. Na centroavância e o Endrick vai ter que ralar. O Real Madrid vai ter para essa temporada uma baita disputa na centroavância e o Endrick vai ter que ralar para tomar o espaço no elenco de um guri que até o Mundial ninguém conhecia, mas que saiu de lá brilhando os olhos de todo mundo, que é o Gonçalo Garcia. Então se liga que hoje a gente vai falar dele e de mais 7 jovens que realmente podem brilhar muito aí na temporada. O Gonçalo Garcia é da base do próprio Real Madrid, mas parece que ele não era assim considerado uma grande promessa, tanto é que até na temporada 24-25, já com 20 anos, uma idade onde muito moleque tá ganhando suas primeiras chances no profissional, ele tava jogando pelo Real Madrid Castilla no Não existe um mundo que esse cara joga mais que o Endrick. Não existe um mundo. equivalente à Série C espanhola. Porém, assim, tava metendo gol a rodo. Foram 25 gols em 36 jogos no campeonato, o que, sejamos sinceros, como é terceira divisão, não quer dizer tanta coisa assim. Só que aí chegou o Mundial de Clubes, o Real Madrid com um novo técnico, o Xabi Alonso, e o Mbappé com uma gastroenterite, que tirou ele praticamente Mas o Endrick tem muito azar, mano. O Mbappé lesionou, ele lesionou também. toda a competição, né? Grande parte ali. O Endrick também tava se recuperando de lesão, portanto o Xabi Alonso olhou pro Gonçalo Garcia e falou: vai tu, meu querido. E poucas vezes a gente viu um jovem aproveitar uma chance dessas de forma tão perfeita, né? Começando como titular, ele marcou na estreia contra o Al Hilal, depois novamente meteu gol contra o Salzburg, fez o gol do 1 a 0 contra a Juventus nas oitavas e guardou mais um no 3 a 2 contra o Borussia nas quartas, sendo absolutamente decisivo e ainda terminando como artilheiro conjunto do Mundial de Clubes, fazendo todo mundo que nunca nem tinha ouvido falar dele começar a ficar de olho. Mas por que essa pode ser a temporada do Gonçalo Garcia então? Primeiramente, parece que o Real Madrid e o Xabi Alonso queriam como se fosse um novo Rossellu, um atacante com mais perfil de camisa 9, né, com a... Pô, mano, o foda do Endrick, que viado, ele não vai pra Copa. E é loucura. É loucura isso, mano. Ele não vai pra Copa. Porque, tipo assim, ele não vai jogar no Real Madrid, mano. O Mbappé, mano, é só se o Mbappé estourar o joelho. Ficar 6 meses fora, perto da Copa. E ele só não é melhor que o João Pedro? É, então. Viado, mano, ele é melhor que o Richarlison. Ele é melhor que o Caio Jorge. Qual que é outros 9? Igor Jesus, o Yuri Alberto. É, pô. Ele só não é melhor que o Guinegão. Agora falando sério. Melhor que o Guinegão ele não é. Presença de área maior, melhor no jogo aéreo, em comparação com outros caras que jogam ali na frente, como o Vini e o Mbappé. Não seja uma estrela que aceite esse papel no elenco de um cara, pelo menos inicialmente, coadjuvante, que comece no banco, entre nas partidas eventualmente e sem reclamar, sem fazer caso, sem querer ter sua A vaga. questão que, tipo assim, eu acho que a gestão de carreira do Endrick tá sendo uma merda. Porque pra mim ele deveria ser emprestado mesmo. Pra ganhar rodagem, pra jogar, pra fazer gol. Porque, viado, ele vai ser banco do Mbappé. A não ser que, vamos supor, machucou os pontas do Real Madrid, o Mbappé cai pra ponta direita e o Endrick vai fazer o centroavante. A chance disso acontecer? Zero. Garantida no time titular, né? E parece que pra essa função específica, foda, o Gonçalo Garcia, assim, cabe igual uma luva. Ele se mostrou um gurizão dedicado, oportunista, bom no jogo aéreo, é prata da casa, então o Real não precisa contratar mais ninguém pra ser esse Rossellu da nova geração. E o principal rival do Gonçalo por essa vaga de reserva do Mbappé no ataque seria o Endrick, mas o Endrick na última temporada teve alguns problemas ali e começa essa temporada lesionado também. Então o Gonçalo Garcia parece, pelo menos, que sai na frente nessa disputa, e o Real Madrid aparentemente tá confiando nele, porque surgiu o interesse de outros clubes, como o Getafe, que queria o Gonçalo por empréstimo. O Real Madrid falou, na dica de nada, e ainda foi lá e renovou o contrato do guri. Então tem tudo pra ficar e meter os seus golzinhos aí na sua primeira temporada no time principal. E é aquela coisa, se a gente eurosicar o Gonçalo, e quem... Só nos últimos 3 meses o Caio Jorge tem mais gol que o Endrick desde que ele chegou no Real. Pô, viado, se for assim, no primeiro, segundo ano de carreira que o Endrick tem, ele tem mais título Ele tem mais título que o Caio Jorge na carreira dele inteira. brilhar mesmo for o Endrick, tá tudo bem. Inclusive o Endrick pegou a camisa 9, então quem sabe, né? Mas nesse momento atual, parece que o Gonçalo tá mais pronto pra ser útil ali nas mãos do Xabi Alonso, enquanto o Endrick ficou um... Essa aberração aqui, não tem comparação entre que Caio Jorge. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, não tem mal. E tá tudo bem, tá ligado? Não é demérito do Caio Jorge. Que o Endrick, muito bom. E não tem problema. Tá ligado? Não tem problema, tá tudo certo, tá ligado? Assim pra trás, veremos. E cara, nessa mesma campanha
do Real Madrid no Mundial, a gente teve a oportunidade de ver mais um talento jovem despontar de forma absurda aí com a camisa branca, Porra, esse maluco é muito bom, mano. que foi o Dean Howson. E sim, Howson. rapaziada, o nome dele é complicado de falar, mas ele mesmo pediu pra ser chamado de Howson. Essa é a Nossa, esse maluco é pronúncia bom do cidadão, beleza? Ele nasceu na Holanda, por isso esse nome, mas acabou se mudando pra Espanha muito cedo, onde fez grande parte das categorias de base e muito por isso passou inclusive a defender a seleção espanhola até ir pra base da Juventus, onde acabou se formando. O Howson chegou a ter pouquíssimos minutos ali com a camisa da Juventus, mas não foi aproveitado. Aí foi emprestado pra Roma, não jogou tanto assim, mas conseguiu alguma minutagem ali pra pelo menos botar o seu nome pro mundo ver. Aí o Bournemouth gostou do que viu e contratou o cara em definitivo. E lá ele deslanchou, né? Com apenas 19 anos, se tornou titular absoluto dos Cherries, chegou até a ser o mais jovem a marcar pelo clube na Premier League. Pior que ele tem muita picadilha, ele tem muito jeito de zagueiro bom, tá ligado? Foi um dos Não tem como principais explicar. jovens do campeonato e acabou sendo convocado Tem para a muita seleção passada principal de espanhola bom na disputa zagueiro. da Nations League, onde ele se tornou titular também. O Howson é aquele tipo de cara que começa a subir e não para mais. A carreira dele é realmente uma subida ali de cometa. E aí, brilhando pelo Bournemouth e pela Espanha, ele acaba indo pro Real Madrid por cerca de 62 milhões e meio de euros. E por que ele deve ser um destaque nessa temporada, então? Pô, a gente pegando assim 62 milhões de euros pra um zagueiro, não é caro? Ou eu tô maluco, rapaziada? Pô, visto que o mercado tá inflacionado, e pro Real Madrid não é caro, né? 62 milhões e meio de euros. E por que ele deve ser um destaque nessa temporada, então, né? Não, gente, pô, rapaziada, não contexto Brasil, né? Não contexto Brasil, falando contexto Real Madrid. Bom, primeiro que ele chega no Real Madrid e já joga o Mundial de Clubes como titular. Aliás, atuando em todos os minutos até ser expulso no finalzinho do jogo contra o Borussia Dortmund lá, né? O que fez ele ficar de fora da única derrota do Real Madrid no torneio, que foi aquele 4-0 pro PSG. E aí tu vê as atuações dele no Mundial. Pô, tem muito jovem que chega no Real Madrid, o cara não consegue mostrar o seu talento logo de cara, né? Demora um pouquinho, tem que dar um passo atrás na carreira às vezes, tem muita humildade, trabalhar. Mas, cara, o Howson chegou titular, a calma desse guri pra jogar é bizarra, a frieza dele, né? Fora que ele adiciona um elemento fantástico pro Real Madrid, que é uma qualidade de passe brutal, e tudo com 20 anos, ou seja, muito espaço pra melhorar, numa zaga do Real Madrid que tem sofrido muito. O Rudiger é o pilar lá, né? Mas o Rudiger vai tomar banco, né? Pô, a partida do Rudiger contra o... Pô, não, pela seleção alemã contra a Dinamarca. Não, contra a Eslovênia. Porra, é misericórdia, velho. Dá pena do Rudiger, mano. Puta que pariu. fora ele, o Alaba tá sempre machucado, o Militão Nossa teve senhora. 2 lesões sérias em sequência, e o Raul Asensio demonstrou no Mundial problemas dentro de campo e também fora, né, como a gente tá sabendo. Esse Asensio aí... E o Raul Asensio Misericórdia. É a Eslováquia, né? demonstrou no Mundial problemas dentro de campo e também fora, né. Cara, vou falar, um maluco desse tem que se fuder muito, cara. Caralho, mano, o cara divulgar, o cara consumir pornografia infantil, mano. Tem que jogar esse cara no calabouço e nunca mais sair, mano. Que porra é essa, cara? Tem que ser muito doente, mano. Tem que ter uma mente muito perversa. Em consumir conteúdo infantil, meu Deus do céu, mano. Como a gente tá sabendo. Então tomar não sei no o que cu, passa na cabeça do Xabi Alonso, mas Falando tem sério, toda a mano. cara de que o Bagulho Howson vai nojento, ser velho. titular absoluto do Real Madrid dele logo na primeira temporada. E também deve ser titular da seleção espanhola, que vai desembocar na Copa do Mundo de 2026, talvez como favoritaça. Então esse guri tem tudo pra brilhar e não é pouco. E vale lembrar que o nosso objetivo aqui é falar de jovens que assim, não são tão conhecidos ainda, que não brilharam na primeira prateleira tanto ainda, né? Então, por exemplo, o Bellingham tem idade pra estar num vídeo como esse, mas ele não vai entrar, muito menos o Yamal, pô. É. Então a gente tá buscando nomes que ainda estão já pra dar foi esse absolvido ou salto Coutinho? pra elite da elite, entendeu? A gente falou dos jovens do Real Madrid e não mencionou o Endrick, né? O que é um pouco triste, mas o fato é de que tudo indica que vai ser mais uma temporada dele como reserva, e ele também tá começando a temporada lesionado, e também tem essa disputa agora com o Gonçalo Garcia, então tá com uma cara de pode ser um pouquinho complicado pra ele, né? Mas tem outra promessa joia do Palmeiras Olha que aí. tem tudo pra brilhar de forma absurda na temporada, que é o Estevão. Um dos maiores talentos do Brasil nos últimos tempos, ele acaba de chegar no Chelsea e, cara, tecnicamente o Estevão é muito craquinho e a história dele tem uma ascensão bem rápida também, né? Tem a base que ele faz do Cruzeiro, depois vai pro Palmeiras, onde se consolida como uma das maiores promessas do clube na história. O pior é que o Cruzeiro se fudeu muito, mano, nessa época de crise aí. Caralho, o Cruzeiro, moleque, foi sucateado. Esse cara perdeu Estevão, Vitor Roque, Maurício, que agora tá no Palmeiras. Porra, mano. Tipo assim, perdeu 3 muito bons jogadores. Obviamente, o Maurício é o menos craque, né? Caralho, o Vitor Roque e Estevão.
base que ele faz no Cruzeiro, depois vai pro Palmeiras, onde se consolida O Ederson, que agora tá no Atalanta, que passou pelo Corinthians. como uma das maiores promessas do clube na história, e ele vai tendo destaque absurdo, inclusive em competições internacionais. Por exemplo, a gente já falou aqui no canal sobre a Copa do Mundo Sub-17 de 2023, onde ele foi um dos destaques. No Brasil ele oscilou um pouco por conta da idade, né? Aí os maldosos já vieram com Pô, eu não acho que ele oscila, não. Não acho que ele oscila, não. Falando sério, não acho. Eu acho que... exatamente. Ele não é decisivo, mas ele não oscila. Eu acho ele muito bom, mas não acho que ele oscilou, não, viado. Isso é assustador, o maluco não oscilar com 17 anos. por conta da idade, né? Aí os maldosos já vieram com aquela coisa de Cuiabá Man e tal. Mas ainda assim ele teve números excelentes para um guri de 17 anos. Foram 13 gols e 9 assistências em 2024, em 31 jogos no Brasileirão, fazendo ele levar a bola de ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela ESPN. E mesmo ainda sendo muito moleque e bem mais mirradinho, né? Mais fraquinho, mais delgado que o restante dos jogadores aí. Então, é que o que é ser decisivo? É você... Tipo assim, é relativo também, tá? Eu gosto do Estevão. Eu gosto muito do Estevão. Mas vamos supor, ele em derby sempre foi patético, tá ligado? E algo muito grande. Vamos supor, ele pega um Flamengo, ele pega um São Paulo... É que o Santos tava na Série B. Ele não joga bem. Exatamente, tipo assim. E também a torcida do... Ele não tem gol nem assistência em clássico. E ele tem gol contra o G12 sim. Ele tem gol contra o Cruzeiro de falta. Isso eu lembro. Eu não sei se ele tem mais gol contra o G12. Mas, por exemplo, a rapaziada também pegou que o Endrick era uma pica. O Endrick era uma... Pô, viado, o Endrick é uma pica voadora. O Endrick é absurdo. O Endrick é fora de curva, tá ligado? Não, mas é que eu não lembro, mano, mas o Jesus era decisivo sim. Eu não sei se o cara falou Jesus, se o Jesus era pipoqueiro. Ou ele tá falando que Jesus era decisivo, mas o Jesus era decisivo, mano. É que eu não lembro o Jesus em derby, mas, pô, eu lembro do Jesus, o que o Jesus faz contra o Cruzeiro e com o Fábio na Copa do Brasil. Puta que pariu. O Jesus teve a carreira mais pica de jovem no BR depois do Neymar? Ah, sim, pô. Ah, sim. O Gabriel Jesus teve Dá pra falar que ele teve a maior ascensão pós-Neymar no futebol brasileiro. Ele ganha a Copa do Brasil em 2015 e ganha o Brasileiro em 2016. E sendo titular, jogando bem. Entendeu? Do Endrick foi mais? Não, não é. Eu acho que tem discussão sim, mas é que, pô, o Gabriel Jesus tem 2 títulos, né? O Gabigol é jogador de boxe? Aparentemente é, né? Porque a partir do momento que o Gabigol, ele vai pra Europa, bate na Europa e depois volta, ele não entra nessa conversa, né, meu amigo? É outra circunstância, né? É outra parada. Mas eu acho que ainda que Gabriel Jesus tem discussão, mas eu acho que o Gabriel Jesus, a ascensão dele é maior. E aí essa que é a principal questão, né? Ele vai chegar no Chelsea e já vai ter uma vaga de cara pra ele esperando, ou vai precisar de uma temporada Pô, e ele vem sendo titular, né? Que eu acho que o Palmer machucou e ele tá jogando bem. Adaptação. E se tu for ver a concorrência, o Chelsea tem pras pontas ali principalmente o Pedro Neto, que é um bom jogador, já aprovado na Premier League, mas acredito que em termos de talento puro aí o Estevão pode agregar bastante mais, né, do que o Pedro. E também tem o Jamie Gittens, que não tá tão longe do Estevão assim, o cara tem 2 anos a mais ali. Os próprios torcedores do Borussia Dortmund tinham bastante desconfiança em relação a ele, e joga mais de ponta esquerda, né? Então é possível que o Estevão tenha bastante espaço e bastante minutagem ali na ponta direita, e me parece que ele é o mais talentoso, né, com todo respeito aos outros. Só que como eu falei anteriormente ali, parece que no físico ele tá um pouquinho atrás, né? Ele é um jogador que precisa pegar um pouquinho de peso na academia ali. Talvez ele possa sofrer um pouco na Premier League por conta disso, mas cara, eu tenho a impressão de que de repente ele começa como reserva, e aí quando tiver ali cansaço de algum jogador do time, alguma lesão, ele entra, faz um salcedo num jogo ali de forma absurda, deitando o Maguire na base do drible, e depois não sai mais do time. Quem sabe, né? Ainda na Premier League tem um cara que já é conhecido há bastante tempo pelo potencial dele, mas que talvez tenha agora a possibilidade de se firmar como um craque conhecido a nível mundial e não sair mais dessa prateleira, que é o Ryan Cherki. O Cherki é uma promessa do Lyon já há muitos anos, né? Desde que ele tinha 16 ou 17 anos, já era apontado como uma grande futura estrela, mas em meio a lesões e momentos de baixa naturais ali para um jogador tão jovem, ele acabou um pouco de lado no clube francês em alguns momentos. Só que aí desde a temporada 22-23 para 23-24, ele vai tendo cada vez mais jogos como titular, até que faz uma campanha da temporada 24-25 muito boa, com direito a belos gols na Europa League contra o Manchester United, chamando... Eu achei que ele tinha uns 30 também. Assim a atenção do rival City, e sendo contratado por um valor bem em conta pro mercado atual, pouco mais de 36 milhões. Ô, louco. Caralho. Isso é barato.
Isso dá pra afirmar. Moleque, o John Textor tá envolvido com trambicagem. Eu tô falando, o John Textor tá envolvido com trambicagem, mano. De euros, no mundo onde o Elanga vale uns 60 Nossa conto senhora. e o Madueke, marromeno também, nessa faixa, né? O Cherki foi uma pechincha. Ele chega e já joga o Mundial de Clubes pelo City, naquele time bem experimental do Guardiola, onde ele tava fazendo uns mistões ali pra testar jogadores e tal. Mas por que que essa pode ser a temporada de afirmação dele aí na primeira prateleira? Cara, primeiramente que assim, o Cherki, ele é muito especial, ele é muito craque, talentosíssimo, daqueles jogadores mágicos mesmo, né? Que dribla com tanta facilidade que a bola Nossa, cola o no pé Madueke eu dele. acho muito Ele também ruim. tem uma visão de jogo fantástica. O cara é ambidestro. Ele tem toda a capacidade de quebrar defesas adversárias, não só com drible, mas também com bola enfiada, lançamento. Então é um cara que de repente pode até fazer o papel que era do Kevin De Bruyne, de ser esse cérebro mais criativo por trás da equipe. O De Bruyne foi pro Napoli agora, né? E embora o Cherki possa jogar mais aberto, mais pela ponta direita ali, ele Ah, então, eu também acho isso, viado. Pô, Guardiola, City, já foi o tempo, né? Acaba logo. Porra, e agora o Liverpool, com aquele Isaac lá, mano, meu Deus do céu. Sai de baixo, sai de baixo. Porra, o Isaac... atuou mais por dentro Puta pelo que Manchester pariu. City no Mundial, mas seja aberto ou por dentro, me parece que ele é um cara que vai dar uma quantidade de assistências completamente surreal pro Moleque, Haalandinho, o por exemplo. Liverpool Ele tá passou com petróleo. 22 anos recém-completados, recebeu a camisa 10 do Manchester City e apesar de ter tido uma lesãozinha chata agora logo no começo da temporada, eu confio que ele vai voltar, Wirtz foi ter 1 bastante bilhão, não foi? espaço Quase e 1 vai bilhão. jogar demais. Ainda na Inglaterra, a gente vai falar de uma das grandes sensações da Premier League aí, que é o Ethan Nwaneri. O Nwaneri do Arsenal é um menino muito, moleque muito fez gol, especial mesmo, né? Na base, ele era um talento absurdo. No Arsenal, todo mundo morria de amores ali por ele. E volta e meia, o guri tava marcando, tipo, 5 gols numa mesma partida, né? Aí ele foi pra seleção de base, onde pegou capitania, metia gol a rodo também. Era uma loucura. Aí tu pergunta, pô, o cara mete gol a rodo, é um centroavante matador? Nada disso. Ele é um meio atacante, um meio armador, que também pode jogar aberto, né? E que tem uma jogada extremamente característica, que é essa puxada pra perna esquerda e uma finalização no canto mais longe, né, do goleiro ali, que já virou marca registrada mesmo ele sendo muito novo. Ele já fez esse tipo de gol aí umas 500 mil vezes e por esse talento todo, não à toa, ele estreou na Premier League quando tinha 15 anos e na época se tornou o jogador mais jovem da história do campeonato inglês a entrar em campo. Só que isso foi lá na temporada 22-23. E aí na temporada 24 e 25, principalmente com lesões de Saka e Odegaard, a gente começa a ver o Nwaneri pela primeira vez se firmar mais como um jogador da equipe principal e aparecer pro mundo. Ele consegue acumular uma boa minutagem e até mete um golaço contra o Manchester City, por exemplo. Mas por que ele pode explodir e se consolidar agora na temporada 25-26? Bom, primeiramente ele tem apenas 18 anos, é muito talentoso. Caralho, E muito na novo. pré-temporada do Arsenal, ele teve alguns lances ali em que parecia estar mais maduro, parecia estar com um físico um pouquinho mais desenvolvido, já é pra elite do futebol. E além disso, parece que o clube confia nele porque renovaram o contrato até 2030. E quando tem uma joia dessas na mão assim, é um erro não botar o cara pra jogar, né? Ou tu empresta ele, ou se ele ficar no elenco principal, tu tem que dar chance pra ele se Mas eu prefiro o Guinegão. desenvolver. Então me parece que ele pode ser meio que o reserva imediato do Odegaard, como um meia mais armador mesmo, ou até, dependendo de como for aí, cansaço, lesões, desempenho dos outros pontas do Arsenal, ele pode ser o reserva do Saka, ou de repente até cavar uma vaga do outro lado do campo, vai saber. Me parece que ele tem muito talento pra uma hora pegar uma vaguinha no time titular aí, e aí de repente se o Arteta tiver que encaixar ele, Odegaard e Saka ao mesmo tempo, os três metendo bola pro Gyökeres ali, aí é Olha aí. problema do Arteta, não meu. Só quero ver a coitada da zaga do Sunderland nessa temporada, né, tendo que marcar o Cherki, o Estevão, o Nwaneri, e um jogador que poderia despontar pelo próprio Sunderland acabou indo para um projeto um pouquinho mais ambicioso, que é o Olha o Jobe Bellingham, Bellingham. Pois é, o irmão mais novo do Bellingham aí teve um início de trajetória bem parecido com o do irmão, começando no Birmingham e depois meio que separando as trajetórias de ambos quando ele vai pro Sunderland, né? Aí lá ele vai muito bem, é uma peça essencial dos Black Cats que garantem a promoção pra Premier League, agora pra temporada 25-26, mas antes E aí, vocês acham que esse aqui é... Ele tem cara de comum da bola, mas eu não sei se é comum da bola, não. mesmo de estrear numa primeira divisão do país dele, né, que ele é inglês, ele é contratado então justamente pelo mesmo clube que tinha contratado o irmão dele no passado. Ele vai pro comum Borussia da bola? Dortmund. Com 19 para 20 anos aí, ele já jogou o Mundial de Clubes pelo Borussia Dortmund, foi bem, e tem tanta coisa legal pra falar sobre o Jobe, que a gente fez um vídeo só sobre ele, vale a pena você assistir aí, é o da série Quem é Ele? Onde a gente explora aí jovens que estão surgindo no mundo do futebol, e lá a gente conta a carreira inteirinha do Jobe, semelhanças com o Jude e tal, é bem legal mesmo, vale a pena ver. Mas por que que essa pode ser a temporada onde
aonde ele vai despontar? Bom, primeiramente, essa vai ser a primeira temporada dele jogando a primeira divisão. Antes ele tinha jogado divisões inferiores com o Birmingham e o Sunderland. Então, mesmo que ele tivesse ido bem antes, agora o alcance é completamente diferente. Inclusive, é só ele começar a brilhar pelo Borussia Dortmund que vai todo mundo puxar as comparações com o Jude, e aí já viu, né? E por Eu não sei, eu não acompanho muito o moleque pra falar se ele é bom ou ruim, tá ligado? Por isso que eu perguntei. falar no Borussia, ele tem toda a qualidade pra ser titularíssimo do meio campo ali dos aurinegros, né? É um jogador que pode atuar tanto mais pra trás como uma espécie de volante, quanto mais pra frente avançado, e tudo indica que ele pode se tornar a próxima grande estrela da família, ainda mais que a gente tá falando do Borussão, um time aí completamente acostumado a desenvolver jovens promessas, parece o lugar certo pra ele se amadurecer ali, se formar como jogador, de repente antes de sair pra um desafio maior, vai que daqui a uns 2 anos o Real Madrid resolve formar um meio campo de Jobe e Jude. E por falar em Real Madrid, diz a lenda que o Real Madrid, que não é bobo nem nada, tá de olho num novo craquinho que tá surgindo lá em Portugal. E cara, vale a pena fazer um Olha aí. vídeo inteiro só sobre ele, mas basicamente a gente tá falando do Rodrigo Mora, que é um talento simplesmente insano do Porto. Ele passou Esse moleque não ia pra Arábia, porra? Ele não já tava fechado ele ir pra Arábia? Melou a contratação? lá quase toda a sua formação, né, e pelo Porto B também, onde quebrou o recorde do país, sendo o jogador mais jovem a jogar em uma liga profissional portuguesa aos 15 anos de idade. Mas Só ele que é pelo muito time principal hypado. do Porto mesmo, ele surge na segunda metade da temporada 24-25, já metendo golaços e se tornando titular dos Dragões aos 17 para 18 anos de idade ali, virando de quebra um dos melhores da equipe e do campeonato português. O Rodrigo Mora é aquele meia driblador que também joga nas pontas se precisar, né? Ou até mais como um segundo atacante. Não, ele no Mundial foi uma puta de uma merda, né? Eu vi ele no Mundial. Mas independente da posição, sempre infernizando a defesa adversária. É difícil segurar o miúdo que já foi até convocado para a seleção principal de Portugal, apesar de não ter entrado em campo ainda. Mas se na temporada 24-25 ele surgiu e fez muita gente, como a gente, né, olhar para ele e falar, pô, surgiu um talento novo aqui, quem é esse cara? Ele é Agora muito para baixo. 25-26 Ele é as muito coisas baixo. devem ser diferentes. É por isso que ele pode despontar nessa temporada. A Liga Portuguesa não tem mais o grande craque dos últimos anos, que era o Victor Gyökeres. E agora, em termos de talento, o Rodrigo Mora tem tudo para se tornar o principal jogador em termos de qualidade do campeonato português e de repente elevar o seu status, porque atualmente ele é muito conhecido em Portugal, mas fora de lá ainda nem tanto. Só que depois de uma temporada 25-26 brilhante, se acontecer, né, aí vocês sabem o que é. Aí ele começa a ser especulado, sei lá, no Manchester United por 100 milhões de euros, por exemplo. Se o físico permitir, o Rodrigo Mora, a gente imagina que deve ser titular a temporada inteirinha pelo Porto, até porque parece que todo mundo em Portugal confia nele, né? O técnico da seleção, Roberto Martínez, inclusive disse que o Rodrigo Mora... Eu acho que vai marcar uma era no futebol português. Tá aí. Resta saber se o Farioli, técnico do Porto, que começou colocando o Morinha no banco, vai dar o braço a torcer e botar o moleque pra jogar. Também em Portugal a gente tem uma outra promessa absurda, que é o Giovanni Kenda, só que ele tá num patamar um pouquinho diferente do Rodrigo Mora, porque ele já foi titular basicamente do Sporting a temporada passada inteira, quase, né? Já foi convocado pra seleção também e já tem uma transferência agendada pro Chelsea pra temporada 26-27, então parece que ele já atingiu esse patamar de brilhar numa primeira divisão importante aí, né? De qualquer maneira, o Giovanni Kenda, ele brilhou muito mesmo na Eurocopa Sub-21 e a gente fez um vídeo só sobre jogadores que se destacaram nas Euros de base recentemente aí, então é um vídeo que vale muito a pena você assistir pra conhecer os próximos craquinhos do futebol. E daí quando esses caras estiverem brilhando ou despontando daqui 1, 2, 3 anos, você fala, ah, esse aqui eu já conhecia, eu vi lá no Eurão. Bom vídeo.